Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Senhora Literatura. Hoje eu vou apresentar para vocês o livro do Marcelo Lotufo, Cada Um a Seu Modo. É o primeiro livro do Marcelo e foi finalista do Prêmio Jabuti 2021 na categoria Contos. Então, eu super recomendo esse livro para vocês e vou ler aqui alguns trechinhos para vocês conhecerem um pouco da obra. Bom, primeiro apresentando o Marcelo, ele, além de ser um escritor aí de primeira grandeza, ele também é professor, é tradutor, é editor, então trabalha muito, né, no meio das palavras. E Cada Um a Seu Modo foi o seu primeiro livro e é um livro de contos, são 5 contos nesse livro. E eles abordam, assim, eu diria, muito sobre as relações humanas, né? Todos os contos, eles são voltados, né, para essa questão das relações humanas, também muito voltado com a questão das relações familiares, né? Cada um dos contos tem um núcleo familiar ali que participa, né? Fala também muito sobre os desencontros da vida, né? Às vezes um desencontro amoroso, às vezes um desencontro de você querer estar num lugar e não estar. Então tem também essa pegada. Ele é um livro também que tem uma pegada filosófica, também para quem gosta, né, de metaficção. Ele é um livro que fala sobre literatura também, tem essa vertente. Então é um livro bem interessante. O primeiro dos contos, que foi um dos que eu mais gostei, inclusive, se chama O Tempo dos Beija-Flores. E eu vou ler aqui um trechinho para vocês conhecerem então a escrita aí do Marcelo. Então vamos ler aqui um trechinho, já é bem ali pela metade do conto, mais ou menos. Ele está falando o seguinte: arrisquemos assim fazer algumas perguntas. Como será a percepção do tempo para os beija-flores, batendo asas milhões de vezes por minuto? E para um menino de 20 anos e uma avó de 84? Ou ainda, o tempo é o mesmo para quem viaja e para quem fica? Uma manhã de sol passada com alguém que admiramos é só uma manhã de sol ou sua lembrança vale por muitos outros dias? O enjoo da minha avó era câncer no estômago. Não adiantava insistirmos para que ela comesse. Enquanto fazia quimioterapia, alimentava-se por soro intravenoso. Parecia besteira, mas o soro me lembrava o bebedouro dos beija-flores, pendurados não mais em uma varanda, mas ao lado da cama da minha avó. Então esse aqui é um trechinho do primeiro conto, que se chama O Tempo dos Beija-Flores, e eu achei bastante poético, gostei muito, né? Vocês puderam aí, podem tirar suas conclusões a partir desse trechinho que eu li. Claro que é um trecho, né? Recomendo que leiam o conto todo. Ele tem bastante intertextualidade, é um texto bem completo, vale a pena conhecer. Já o segundo conto se chama Nora Helmer, né? Numa total aí citação direta, né, ao Ibsen, a peça de teatro que tem esse mesmo nome, né? E fala sobre uma mulher que então decide abandonar a sua família e viver a sua vida. Achei uma temática bastante interessante, né? E vou ler aqui para vocês também um trechinho. Finalmente, ela sabia o que queria. Isto ela já tinha entendido. Aquele plano não era seu. Não era. Sem perceber, ela se tornara sua tia. Mas ela nunca quis aquela vida. Não precisava ter aceitado o que ele lhe impunha. Não precisava ter tido um filho porque ele queria. Pela primeira vez, depois de tanto tempo, ela sabia o que precisava fazer. Se ela mudou uma vez, poderia mudar outra, não podia? Não seria fácil, mas ela podia. O menino não tinha culpa. Ninguém tinha. As escolhas que o levaram até ali pareciam tão distantes. Não pareciam mais dela. Como alguém que não sabia quem era poderia ensinar outra pessoa a ser uma pessoa? Este era o único caminho.
era melhor para ele também. A sala, arrumada, parecia desproporcional. Como ela odiava aqueles móveis que ele comprara. Eram grandes demais para o tamanho da casa. Se ela fosse embora, quanto tempo até eles preencherem o espaço que ela deixaria? O espaço de uma boneca? A mãe dele ajudaria com o menino. Não se importaria. Ela gostava tanto do neto. Mimava o menino como um dia mimara o adulto. Fazia tempo que ela não pensava com tanta clareza. Precisava se tornar uma pessoa de verdade. Só assim poderia ser útil. Só assim voltaria a ser alguém. Eles ficariam bem. Uma nova rotina sempre se estabelece. Era este o plano, não era? Ele saberia o que fazer, sempre sabia. E estariam melhor sem ela, não estariam? Ele daria um jeito de substituí-la. Era impossível saber se o menino ainda caberia na nova pessoa que ela se transformaria, em que ela já se transformava. Foi aos poucos que ela deixou de saber do que gostava, que passou a aceitar o papel que ele criara para ela. No começo do namoro não era assim. E aí a narrativa continua, né? Então a gente tem aqui um narrador em terceira pessoa que vai falando dessa mulher que já não se reconhece, né? Ela fez algumas escolhas no seu passado, namoro, casamento, depois ter o filho, e agora ela não se reconhece mais. Então ela pensa, né, em fugir, em construir uma nova vida. Então é bem interessante também esse conto. Eu achei precisamente interessante também porque é um autor homem escrevendo sobre isso, então é bem bacana, né, ele ter tocado nesse assunto. Eu fiz uma entrevista, né, um bate-papo com o Marcelo, até vou deixar aqui o cardzinho para vocês assistirem, e ele falou que esse conto ele veio de uma cena que ele viu na peça, né, que era um bater de porta, e tudo que poderia vir, né, a partir desse bater de porta. Então, vale a pena vocês conferirem a entrevista também, que foi bem bacana. Bom, vamos agora um trechinho do terceiro conto, que se chama Passacaglia Literária. Então, esse aqui é um texto que fala bastante sobre literatura, né? Então, vamos lá. Andando, lembrei de uma amiga que contava, com base no preço da hora-aula de seu marido, professor de inglês, quanto tempo ela poderia gastar nos textos que escrevia para uma revista onde tinha uma coluna semanal. R$ 70 a hora-aula. Então, sua coluna a R$ 300 por semana não deveria levar mais do que 4 horas e meia para ser escrita. E isso sendo generosa, pois ela tinha pós-graduação e o marido não. O que pensaria Yo-Yo-Ma sobre isso? As minhas 4 horas já haviam passado, e ao que tudo indicava, eu ainda não havia começado a escrever o texto encomendado. A caminhada ficou repentinamente menos agradável. A meia hora para ir à praça e voltar, pensando no texto que eu precisava escrever, contava como tempo de escrita ou era mera procrastinação? Então, esse trecho é bem interessante também, né? Quem é escritor vai se reconhecer aí um pouquinho nessa história, porque realmente às vezes a gente fica pensando, né? Puxa, outros trabalhos, né? Você tem uma remuneração certa ali, quanto que você ganha por tempo. Já o trabalho do escritor, às vezes a gente passa anos, tem alguns escritores passam décadas escrevendo um livro, então é muito complicado isso, né? Essa questão da remuneração. E ali ele pensando, né, nesse texto encomendado, que ele tinha um prazo para entregar, e se aquele tempo que ele tinha saído para ir dar uma volta no parque, espairecer, contava, né, como a escrita do livro era apenas uma procrastinação. Bem bacana também esse conto. Vamos lá, o quarto conto do livro já traz uma temática um pouquinho diferente, se chama Pássaro Rebelde, e vai trazer aí dois amigos conversando e tentando aí, um tá mais deprimido, a outra tá, né, apaixonada por esse amigo que não quer nada com ela, então eles estão aí bem desencontrados. Vamos lá, Pássaro Rebelde. Shelley dizia que os poetas são legisladores invisíveis do mundo. Quem são eles quem, no fundo, sabem como as coisas devem ser.
Os críticos literários, os políticos ou os comerciantes tendem a esquecer em nome das grandes verdades o real valor das coisas simples de momentos como este. Como assim os comerciantes? São os poetas que garantem que está tudo em seu devido lugar, que as folhas, as cores e a água ainda são folhas, cores e água, que a vida continua colorida por mistérios. Talvez o mundo seja mesmo dos poetas, continua Gustavo, mas há tempos que deixamos de escrever poesia. Estamos mais para comerciantes, não? Só sabemos estudar e produzir artigos, escrever prefácios ou julgar uns aos outros. Talvez você ainda escreva outras coisas, mas não goste de me mostrar. O que, convenhamos, é quase o mesmo que não escrever. Pode ser, mas literatura tem dessas coisas. Tem um tempo próprio, devagar, indiferente às nossas ansiedades. Gustavo suspira e diz: sim, é o tempo das palavras. É preciso ter paciência. Uma hora, quem sabe, não voltamos a sonhar e a escrever. Os dois ficam em silêncio por um momento e Gustavo completa. Ana, poeta e salvadora de Gustavos. Então, é esta sua nova alcunha? A amizade permite que sejam afiados, que digam certas verdades e brinquem com os desejos um do outro, mas não garante que eles se entendam por completo. Você não sabe falar sério, sabe? Continuou Ana. Às vezes acho que sou o outro do seu diálogo, aquela que não tem muita importância, o escravo que confirma aquilo que o filósofo tem a dizer. Gustavo ri. Pensa se concorda ou não com sua amiga, se está ou não evitando falar sobre o que Ana gostaria de falar, se ele sabe ao certo o que ela quer. Desculpe, eu ando mal-humorado, ele continua. Acho que de artigo em artigo nossas vidas têm diminuído de tamanho. Para os outros que não estudam o que estudamos, que não compartilham das mesmas obsessões, nos tornamos uns chatos. E aí eles continuam, né, nessa reflexão, nesse diálogo aí. E é bem interessante ver o ponto de vista de cada um, como cada um vai lidando com a situação, né, com esses desencontros. E o último conto do livro se chama Dia Nublado, e também vai falar de uma situação pesada aqui, que é a morte do pai do protagonista, né? E aí tem uma fala bem interessante dele aqui, né? Havia algo simbólico em enterrá-lo ao lado da esposa, em vez de cremá-lo como havia pedido. Sua irmã não aceitara nem discutir a ideia. Eu sou cristã e não é assim que fazemos, ela disse. De um jeito que só fazia sentido para seus pais, ele achava que eles haviam sido felizes, que não foi por mera convenção que permaneceram juntos por toda a vida. Nos últimos anos, quando conversava com o pai, sentia que ele não esperava mais nada do futuro, que se sentia contente com os seus 80 anos. Falava, entretanto, com saudade de sua parceira. Morta há quase uma década, ele pensava pouco na mãe. Naquele dia, tentou imaginar o que teria sobrado dela no jazigo da família depois de tanto tempo. Será que o broche, a única joia que ela possuíra em vida e com o qual o pai a enterrara, ainda estava no caixão ou alguém o havia pegado? Quanto valia um dente de ouro? Ou um pino de titânio, como o que o seu pai colocara depois de quebrar a perna ao escorregar no banheiro há poucos meses? Então, esse último conto que fecha o livro é bem interessante também, né? Ele traz essas questões também da família, né? Como que cada um dos irmãos ali vai lidar com a morte do pai, a questão das memórias afetivas, né? Como lidar com esse luto. Então é bem interessante. Eu recomendo muitíssimo, cada um a seu modo. E espero que vocês gostem também. Deixem aqui os seus comentários, deixem o seu like se você gostou desses contos. E também, se ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve, ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. E nos encontramos na próxima quinta-feira. Tchau, tchau!